Desejo de liberdade. Ricardo Dias. Prefácio. Narra a história de Valentino, jovem filho do Barão do Café, na época triste da escravatura. Seu ideal de vida sempre foi a libertação de seus amigos negros. Com muita luta e dedicação consegue melhorar a vida na senzala e também realizar o grande sonho de Muzu, o escravo mais velho de sua fazenda, retornar à sua terra natal, seu povoado. Com uma narrativa leve e solta retiram-se grandes ensinamentos deste edificante livro. Introdução. Sentado nesta cadeira, na varanda da casa da fazenda que herdei de meu pai, começo a recordar o tempo em que minha vida realmente tomou sentido. Há quase 50 anos, eu tinha 10 na época, minha vida era muito entediante. Meu pai era o Barão de Castela. O nome se originou pelo fato de os meus avós terem vindo desta região da Itália para o Brasil. Ele era um homem muito fechado e sério. Dificilmente alguém conseguia mudar o seu ponto de vista, era irredutível nas suas convicções e tenaz em suas atitudes, porém sabia ser justo quando necessário. O título de barão era pelo motivo de a nossa fazenda ser uma das maiores produtoras de café e açúcar do interior de São Paulo. Tínhamos inúmeros escravos, coisa que eu não entendia muito bem, naquela época. Minha mãe vinha de uma família tradicional, da qual saíram inúmeros barões e políticos importantes. Ela era uma boa pessoa, porém extremamente cuidadosa com relação ao nosso comportamento perante a sociedade. Tudo tinha que ser de acordo com as tradições e costumes dos aristocratas e pessoas de poder econômico elevado como o nosso. Os escravos eram tratados por ela com uma distância muito grande. Ela não gostava de se dirigir diretamente a eles, passava suas ordens indiretamente a Rosa, nossa governanta. Rosa fazia jus ao nome, era uma negra daquelas que transbordava afeição e carinho. Tinha sido nossa ama, por indicação de minha avó materna, desde que nascemos, eu e minha irmã. Ganhou a confiança de minha mãe e, a partir daí, assumiu a função de governanta. Minha mãe já não a tratava como uma negra, conforme fazia com os demais. O interessante era que Rosa tratava seus irmãos de cor sem prepotência alguma, com igualdade e carinho. Era impossível não gostar dela. Minha irmã Júlia tinha 3 anos na época e era o mimo da minha mãe. Desde cedo estava sendo preparada por ela para ser a futura baronesa. Era alegre, como toda criança na cidade, porém não conseguíamos brincar juntos por muito tempo. Meu nome é Valentino, pois meu pai resolveu homenagear o meu avô, pai dele. Eu era uma criança alegre, mas algo me incomodava, devido à nossa posição social tínhamos uma disciplina muito rígida por parte dos nossos pais. Eu não tinha nenhum amigo da minha idade para brincar, a não ser naquelas reuniões organizadas pela minha mãe, quando vinham outros barões e políticos conhecidos de nossa família, acompanhados de suas esposas e filhos, os quais eu achava muito arrogantes e chatos. Uma vez fiquei de castigo vários dias por ter atingido, com um soco no nariz, o filho de um deputado. Ele desrespeitou Rosa na minha frente, chamando-a de negra suja. Ela fez que não notou, mas eu não, dei-lhe um soco com todas as minhas forças. O nariz dele sangrou muito. Dá para se imaginar a reação da minha mãe. Ela comunicou ao meu pai que, enquanto a criadagem acudia o garoto, trancou-me no quarto de castigo, dando-me várias palmadas. Após algum tempo notei que o barulho vindo do grande salão de festas da casa voltava ao normal. O som do conjunto de música clássica voltou a tocar e o murmúrio das conversas era usual. Deitado em minha cama, ainda dolorido das palmadas do meu pai, eu me sentia muito bem. Este ato quase que por reflexo começou a me demonstrar o quanto Rosa ocupava o meu coração e a minha forte ligação com as pessoas dessa cor. Passado algum tempo, eu já quase adormecendo, ouvi o barulho de alguém abrindo a porta. O medo tomou conta de mim, devia ser meu pai ou minha mãe para tomar satisfações do meu ato. À medida que a porta se abriu, vi ver que não se tratava de nenhum dos dois,
Era a Rosa, trazendo um pratinho com doces e um pouco de comida da festa. Ela me olhou com aquele olhar meigo e disse: "Oi, meu pequeno, você não deveria ter feito aquilo. Acabou apanhando por minha causa. Trouxe uns docinhos para você." E eu lhe respondi: "Ele não podia ter lhe dito aquilo. Você não fez nada a ele, viço." E ela, com toda a sua ternura, falou: "Eu já estou acostumada com isso. Nós, negros, sofremos esse tipo de agressão a toda hora. Desde pequeno é assim, e a gente acaba se acostumando e ignorando." Era um anjo negro de asas brancas. Sua bondade era inacreditável. Sentada em minha cama, ela me puxou e deitou minha cabeça em seu colo. Tirando de dentro do meu coração, eu lhe disse estas palavras: "Ninguém jamais vai ofender você na minha frente, seja quem for." Ao terminar de falar, já estava soluçando. Chorei como nunca tinha me acontecido antes. Coloquei para fora toda a minha angústia, minhas dúvidas e minha ira para com o mundo. Ela continuou afagando meus cabelos e eu adormeci em seu colo. Acordei já na manhã seguinte. Da janela do meu quarto dava para ver a plantação de café se estendendo até a linha do horizonte. Parecia que ia até o fim do mundo. Do lado oposto da casa estava o canavial, destinado à fabricação de açúcar e comida para o gado. Pelas proporções da fazenda de meu pai eram necessários vários escravos para desenvolver o trabalho. Não sei ao certo quantos eram, mas lembro que eram muitos. Coordenar tantas pessoas não era tarefa fácil. Havia uma equipe para cuidar disto, e o chefe deles era o pior de todos. Eu não tinha liberdade de andar pelas áreas onde os negros residiam, mas sempre ouvia um ou outro comentário das mucamas que cuidavam da minha casa sobre os maus tratos aplicados aos escravos pelo feitor. Seu nome era Diogo. Uma figura estranha. Aquele tipo de pessoa que você se sente mal só de olhar para ele. Eu tinha medo dele também, mas meu pai não permitia que o feitor viesse à nossa casa. Quando tinha algum assunto a ser tratado, ele dava um jeito de avisar o meu pai, que ia ao seu encontro, no terreiro de secar o café. Não demorou muito e minha mãe entrou no quarto. Sua cara era de poucos amigos, e foi logo me dizendo: "Que papel ridículo você nos fez passar ontem à noite." O filho do deputado Figueira ficou com o nariz sangrando um tempão. Seu pai disse hoje pela manhã, no café, que você ficaria uma semana de castigo. Isso caiu como uma bomba para mim. Eu estava no período de férias escolares, e perder uma semana seria terrível. Eu não gostava da escola. Ela funcionava numa casa da nossa fazenda, que meu pai forneceu, e os alunos eram os filhos dos barões e de figuras importantes da região. "Mas mãe..." Tentei argumentar, mas ela me interrompeu. "Ele só resolveu mudar o tempo do castigo porque a Rosa nos disse que você queria um pedido de desculpas do filho do deputado, pois ele tinha ofendido sem razão. Você ficará 2 dias de castigo, e não vamos falar mais nisto." Rosa tinha me salvado novamente. Dificilmente meu pai concordava que alguém me contestasse alguma ordem, mas nem mesmo ele era capaz de ficar alheio à ternura de Rosa. Eu só saía do meu quarto para fazer as refeições, para ir ao banheiro e tomar banho. Nestes 2 dias fiquei observando o mundo da minha janela, e algo me chamou a atenção. Normalmente os negros trabalhavam sob vigilância e, nas horas determinadas, as crianças podiam levar-lhes comida. Alguns deles tinham os pés acorrentados. Essa visão me incomodava muito. Porque alguém teria que ficar assim. Mas não foi isso que mais me impressionou, e sim um garoto que aparentava ter mais ou menos a minha idade, e andava entre eles distribuindo as refeições. Tinha sempre um sorriso no rosto que me indignava. Como pode alguém em condições tão sofridas ter tanta alegria? Provavelmente logo ele também começaria a trabalhar duro, pois era assim com os escravos. Ao atingirem certa idade tinham que começar a trabalhar. Mas ele tinha algo mais, a transparência da alma. Era o tipo de pessoa de quem você se tornava amigo só de olhar.
Naquela época ainda, para mim, ele representava a chance de ter alguém para brincar. Nestes 2 dias, através da minha janela, vi várias vezes esse menino perambulando pela fazenda espalhando sua alegria. Como estava de castigo, minhas refeições eram feitas após os meus pais terem saído da mesa. Era uma regra imposta por ele. Mas eu não ligava, pois era Rosa que me servia e ficava comigo. Perguntei a ela sobre o menino, mas ela me disse que não conhecia muito bem as pessoas que ficavam na senzala, pois quase não saía da casa grande, por ordens da minha mãe. Os dias foram passando e eu continuava com meu objetivo, conhecer aquele menino. O destino nos aproxima. Já havia passado uma semana. Meu pai já me olhava de maneira melhor, eu já fazia minhas refeições com minha família, e Rosa sempre me dava um sorriso quando estávamos na mesa. Era o mês de julho. Desde o início do ano, nas festas que minha mãe organizava, e mesmo quando outros ilustres visitavam a minha casa para tomar um café, meus pais comentavam a respeito de uma viagem que eles estavam planejando. Estavam dispostos, eles e alguns amigos, a irem no final do ano até o litoral, para conhecermos o mar. Isso para mim não tinha grande conotação, pois eu não fazia ideia da grandeza da natureza com relação ao oceano, mas de qualquer forma comecei a embalar também esse sonho. Não raro o Dr. Williamson visitava minha casa. Ele já havia feito uma viagem de barco e era o principal incentivador desse projeto. Notava como os adultos ficavam prestando atenção aos seus relatos, como crianças quando alguém fala sobre uma casa feita de chocolates e cheia de doces por dentro. Às vezes eu também ficava ouvindo suas histórias a respeito do mar, seus mistérios e sua grandeza, e minha mente viajava como os demais. Afinal, só conhecíamos o mar por relatos. Numa destas tardes de domingo, quando meus pais estavam recebendo os amigos idealizadores da viagem, eu me aproveitei e saí para andar sozinho pela fazenda. Tudo estava na maior calma. O feitor tinha ido à cidade. Eu ouvi quando ele disse ao meu pai que iria. Resolvi dar uma olhada como era a senzala, já que a situação era propícia. Para se chegar até lá passava-se antes pelas moradias do feitor e de seus empregados. Resolvi dar a volta pelo cafezal para não ser visto por algum deles. Era bem diferente olhar os pés de café assim tão próximos. Estava achando muito interessante. Foi quando ouvi um som diferente, que não me era familiar. Parecia um chocalho. Olhei para o chão e vi uma enorme cascavel, enrolada e balançando a cauda. Só aí identifiquei o barulho. Seus olhos e o som me deixaram imóveis, quase que hipnotizado. Não conseguia me mover, minhas pernas tremiam. Só notava que ela se encolhia como uma mola, pronta para se soltar na minha direção. De repente um som assustador. Parecia que estavam derrubando o pé de café. Como um raio negro, vi alguém surgir num salto e se lançar sobre a cobra dando-lhe uma paulada certeira na cabeça. Meu coração estava saindo pela boca. Quando recobrei a calma, pude ver aquele sorriso que me intrigara na janela, agora bem próximo de mim. Era o tal menino. Seus dentes brancos contrastavam com sua pele negra, e de perto o efeito era mais intrigante ainda. Ele me olhou e disse: "Essa foi por pouco. Há dias eu estava atrás dela. Ela já assustou várias pessoas que lidam com o café, por sorte não picou ninguém. Você está bem?" Eu devia estar branco como uma vela, e respondi: "Sim, só que eu nunca tinha visto uma cobra assim tão perto. Você me salvou a vida. Obrigado." "Não foi nada, mais cedo ou mais tarde eu iria pegar ela. Mas o que você está fazendo aqui? Você não é o filho do barão." "Sou sim, queria ver onde vocês moram, por isso estava vindo por aqui." "Não queria ser notado", respondi meio sem graça. Ele me olhou bem nos olhos e perguntou: "Você não queria ser notado pelos seus pais ou por nós, negros?" "Acho que pelos dois." Minha sinceridade o convenceu, e ele me falou: "Eu gostei de você. Quer ir comigo e ver onde vivemos?"
Às vezes na vida não temos tempo para o raciocínio, e respondi. Quero, mas antes me diga qual o seu nome. O meu é Valentino. Eu me chamo Guantamo, disse ele sorrindo. E me estendeu a mão para um aperto. Retribuí e sorri também. O tempo acabara de selar nossa amizade. A visão da realidade. Ao seguir adiante com ele, meu medo aumentava. Primeiro por não saber como seria a visão do lugar e segundo por pensar na reação do meu pai se soubesse da minha atitude. Andamos um pouco entre os pés de café, passamos perto de um riacho, em cujas margens havia algumas mulheres lavando roupas, e seguimos a pequena estrada rumo à senzala. Na minha cabeça eu não sabia muito bem o significado desta palavra. Enfim chegamos. A visão a princípio me assustou. Vários negros, acorrentados e machucados, olharam para mim como se odiassem todos os meus antepassados. Perguntei a Guantamo qual a razão de aqueles homens estarem acorrentados, e ele me falou. Todos eles tentaram fugir e foram recapturados pelo feitor e seus capangas. Foram castigados e agora trabalham dobrado e com os pés acorrentados. Até então eu achava que era do agrado de todos trabalharem na fazenda de meu pai, e comentei. Por que motivo eles quiseram fugir? E para onde iriam? Cansaram dos maus tratos e resolveram fugir para os quilombos, mas não conseguiram. Quilombos? O que é isto? São locais onde os negros que conseguem fugir passam a viver ou formando uma comunidade. O problema é que a maioria que foge das fazendas não tem ideia de onde estão localizados exatamente os quilombos. E acabam sendo recapturados pelos feitores. A realidade se apresentava à minha frente e não era nada agradável. À medida que fomos entrando na senzala, os olhares dos negros recaíam sobre mim como punhais sendo arremessados. No entanto, pude perceber o medo também em seus rostos. Não sei se todos sabiam que eu era filho do barão, mas, com certeza, um branco andando por ali não era bom sinal. Chegamos à frente de uma cabana, muito simples, onde Guantamo chamou pela mãe. Logo sua mãe surgiu, e eu vi o pavor estampado no rosto dela. Ela me conhecia, certamente, e falou com a voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas. Guantamo, o que aconteceu? O que você fez, meu filho? E antes que ele respondesse, falei. Ele salvou minha vida. Se ele não tivesse matado aquela cobra, provavelmente eu estaria morto agora. Mesmo com as minhas palavras, pude notar o seu desespero. Você é o filho do barão e se o feitor ficar sabendo que ele trouxe você aqui irá castigá-lo. Tentando acalmá-la eu lhe disse. De jeito nenhum. Meu pai não permitiria isso. Nesse momento Guantamo falou. Calma, mãe, Valentino é meu amigo agora. Ele queria conhecer onde vivemos e eu resolvi lhe mostrar. Não sei se pai aprovaria isso, disse ela olhando para mim. Ele não sabe e não precisa saber. Além disso, duvido que faria algum mal a quem salvou a vida do seu filho, disse-lhe eu tentando acabar com o impasse. Então, um pouco mais calma, ela me convidou a entrar em sua humilde casa, mas pediu que fosse breve para que os outros não acabassem sofrendo alguma punição pelo nosso ato. O lugar era muito simples e pobre, no entanto eu me senti muito bem ali. Tinha alguma coisa diferente que eu não sentia em minha casa. Então Guantamo começou a me mostrar a sua moradia e relatar algumas passagens de vida deles. Eu conseguia ouvir o murmúrio lá fora. Os outros negros estavam aflitos com a minha presença. Também, pudera, mais tarde vinha saber que qualquer coisa era motivo para eles serem açoitados e acorrentados pelo feitor. Só então entendi o significado daquele enorme tronco na entrada da senzala, com correntes onde os negros eram amarrados e espancados. Depois de passado algum tempo, Guantamo me disse. Venha, quero lhe apresentar meu avô. Ele é o negro mais velho de nossa aldeia. Veio há muitos anos da África trazido pelos mercadores de escravos. Ele ainda não fala muito bem nossa língua.
Seguiu e entramos num pequeno cômodo. Lá no fundo, fumando um cachimbo, estava sentado um senhor muito velho. Seus cabelos eram totalmente brancos, como algodão. Seu rosto tinha muitas rugas, com certeza, sinais de uma vida sofrida e difícil. Ao nos aproximarmos, Guantamo falou: Vô, esse é meu amigo Valentino. Ele é filho do barão. Ele me olhou com seus olhos negros, abriu um sorriso iluminado. Senti a bondade emanando daquele senhor. Ele estendeu sua mão a mim. Retribuí o gesto e senti na pele todas as marcas que a vida lhe fez. Sua mão era áspera, cheia de calos e cicatrizes e também tinha um calor como nunca havia sentido antes. Ele tomou minha mão e deu um beijo sobre ela. Então me olhou e disse algumas palavras que eu não entendi. Uataziurerê. Uataziurerê. A mãe de Guantamo, que nos acompanhava, falou. Ele fala muitas coisas na sua língua de origem africana. Não sei porquê, mas ele o chamou de a Grande Esperança. Achei estranho tudo aquilo e, num gesto quase de retribuição, beijei a mão do velho ancião e me afastei. Guantamo sorriu e beijou a testa do avô, que com muita alegria o abraçou. De repente me lembrei que meu pai poderia estar à minha procura e falei a Guantamo. Preciso ir, meu pai pode estar me procurando. Qualquer dia eu volto aqui. Despedi-me de todos e fui saindo, enquanto ouvi o avô de Guantamo dizer: Uataziurerê. Uataziurerê. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Aquele senhor não tinha ideia da responsabilidade que ele acabara de depositar em meus ombros. Conforme fui passando pela senzala, notava que os negros se afastavam com medo, tentando se esconder. Guantamo me acompanhou até a entrada, onde havia aquele enorme tronco em que os negros eram açoitados. Ele parou por ali, enquanto eu segui o caminho de volta. Após caminhar alguns metros me virei para dizer adeus. Olhei e tive a visão dos extremos daquele lugar. Primeiro o tronco, que simbolizava tudo que havia de ruim, a dor, o castigo, as injustiças e a ameaça contra suas vidas, e ao seu lado, Guantamo sorrindo, simbolizando os sonhos de liberdade e de melhores dias para aquela gente. Acenei com a mão e ouvi Guantamo dizer: Até logo, Urerê. Volte quando quiser. Desde essa época, ele nunca mais me chamou por Valentino. Meus primeiros atos. Quando cheguei à minha casa, já estava entardecendo. As visitas tinham ido embora e meu pai estava à minha procura. Tentei entrar sem ser notado, mas não deu. Encontrei meu pai no meio da sala com a mão para trás. Com um ar de preocupação ele me perguntou: Por onde você andava? Procurei pela casa toda. As visitas queriam te despedir de você. Resolvi andar um pouco lá fora, fui caminhar entre os pés de café, disse-lhe meio sem graça. Já lhe falei para não sair por aí sozinho. Você não está acostumado e pode se dar mal. Pode encontrar algum perigo por aí ou algum escravo rebelde. Tinha a intenção de não comentar o ocorrido com ninguém, mas as palavras de meu pai, referindo-se aos escravos como uma ameaça, me deixou transtornado, pois tinha acabado de ser salvo por um deles. Fiz certo silêncio e falei. Estava andando pelos pés de café quando surgiu uma enorme cascavel. Fiquei paralisado de medo, não conseguia me mover. Antes que eu pudesse continuar, meu pai me interrompeu, muito bravo. Eu não lhe disse. Você não conhece os perigos desta fazenda. De repente sua fisionomia mudou. Talvez ele tenha atentado ao verdadeiro risco que eu acabara de sofrer. E me perguntou: Como que você se safou dela? Diga. Nesta altura ele havia colocado as duas mãos nos meus ombros. Fui salvo por um menino negro, filho dos escravos. Ele se lançou sobre ela e lhe deu uma paulada certeira na cabeça. Ela ainda está lá, se o senhor quiser confirmar. Resolvi que deveria contar minha experiência somente até este episódio e não a minha visita à senzala. Meu pai era uma pessoa muito austera e rígida, mas era também um homem justo.
Notei que de alguma forma ele estava grato pelo que tinham feito por mim. Com um semblante mais calmo, comentou: gostaria que você me mostrasse o local onde a cobra está amanhã bem cedo. Se realmente foi isso que aconteceu, você tem uma dívida com esse garoto. Durante o jantar meu pai voltou a abordar o assunto, na presença da minha mãe, a qual fez um breve comentário. Em seguida me chamou a atenção por ter saído sem avisar ninguém. Sua imparcialidade talvez se deva ao fato de ter sido um escravo que me salvou. Com certeza, se tivesse sido filho de alguém importante, teríamos passado todo o jantar comentando a respeito. Antes de dormir pensei muito a respeito e em como eu poderia tirar proveito desta situação para aproximar meu novo amigo do meu convívio. Na manhã seguinte, após o café, meu pai pediu para que eu mostrasse o local onde a cobra havia me encurralado. Fiz o que ele me pediu e fomos até lá. Ao chegarmos, ela ainda estava lá e o pedaço de pau também. Notei que meu pai ficou pensativo. Ele sempre andava com uma faca na cintura. Com ela ele cortou uma espécie de chocalho que a cobra tinha no final do rabo. Assim que conseguiu retirar, ele me mostrou e disse que aquilo se chamava guizo e que cada anel correspondia a um ano de vida da cobra. Ela possuía 5 anéis. Comentou também que ela era muito grande e que eu tinha tido muita sorte de não ter sido picado. Quero conhecer esse garoto. Precisamos recompensá-lo de alguma forma. Vou pensar em algo, disse ele em tom autoritário. Minha mente começou a trabalhar rápida e de repente me veio uma ideia. Por que não o levamos junto em nossa viagem ao mar, no final de ano? Perguntei a meu pai. Você ficou louco. Como poderia levar um escravo conosco? Eu tinha que ser rápido e apresentar algum forte argumento. Vamos precisar de alguém para cuidar de nossa bagagem. Acredito que lhe seja capaz disso. Além do mais, com certeza todos levarão algum de seus escravos para estas funções. Fiquei notando a atitude de meu pai. Ele olhava para mim e para a cobra, repetidamente. Acho que de certa forma a cobra me ajudou. Num tom meio duvidoso ele me disse: vou pensar a respeito. Primeiro quero ver esse garoto. Você sabe o nome dele? Eu sabia que quando meu pai dizia que ia pensar, a ideia estava com 50% de chances de ser aprovada. Ele não poupava um não quando determinada situação não lhe agradava. Sim, o nome dele é Guantamo. Vou pedir para o Diogo levá-lo em casa para conversarmos, disse meu pai. Isso me fez tremer todo. O feitor com certeza iria achar algum motivo para maltratar meu novo amigo. Resolvi tentar mudar a situação, e disse: não precisa ser o Diogo, podemos pedir para uma das mucamas irem chamá-lo. Elas o conhecem. Nesse momento pedi ajuda aos céus para convencer meu pai, e ele respondeu: está bem, vou falar para uma delas trazê-lo amanhã pela manhã. Voltamos para nossa casa e pude ver meu pai se dirigindo a uma das mucamas para conversar sobre Guantamo. Naquela noite, durante o jantar, meu pai comentou o ocorrido a minha mãe e também minha sugestão para agradecer o feito do pequeno escravo. Sabia que a ideia não seria do agrado dela, porém ela jamais diria alguma coisa contra o meu pai, pois da maneira que ele comentou os fatos estava clara a sua intenção de levá-lo conosco na viagem. Antes de dormir pensei muito a respeito e sobre algumas atitudes que eu tomaria a partir deste dia. Na manhã seguinte estávamos na sala, após o café, quando a mucama entrou juntamente com Guantamo. Pediu licença e o deixou no centro da sala, bem à frente do meu pai. Notei que ele estava muito nervoso, no entanto não deixou de sorrir, quando me viu no canto da sala, e de me cumprimentar. Antes disto ele já havia pedido licença a meu pai para entrar no ambiente. Meu filho me disse que você lhe salvou a vida, matando aquela cascavel no cafezal, antes que ela o picasse. Garanto que ele faria o mesmo, respondeu Guantamo. Talvez, mas de qualquer forma lhe devo esse favor. Gostaria de recompensá-lo. Não é preciso,
Fiquei feliz em poder ajudar. Além do mais, aquela cobra já havia assustado outras pessoas. Eu estava perseguindo-la há vários dias. Meu filho me deu uma sugestão. Faremos uma viagem no final do ano, até o litoral para vermos o mar. Vamos precisar de alguém para cuidar de nossa bagagem. Você gostaria de ir? Guantamo sorriu como se houvesse ganhando a liberdade. Lembro-me de que no dia anterior ele comentou que seu avô tinha vindo para o Brasil em um navio negreiro, e tinha lhe contado muitas histórias a respeito do mar e de seus mistérios. Gostaria muito, respondeu Guantamo. Sendo assim, estamos combinados. Pode ir agora. Passe pela cozinha e peça para Rosa lhe servir um café e algo para comer. Obrigado, agradeceu Guantamo, despedindo-se de nós e dirigindo-se até a cozinha. Meu primeiro passo para ajudar os negros havia sido dado. Notei que meu pai havia ficado pensativo, pois aquele menino negro tratara com respeito, porém sem aquela reverência às vezes até excessiva dos escravos para com seus patrões. Havia algo de diferente nele. Talvez tivesse a ver com os comentários que surgiam nas reuniões dos barões e das figuras importantes da região, a respeito de um movimento que tomava força na capital sobre a abolição da escravatura. Com certeza meu pai também estava avaliando as consequências disso em nossa fazenda. Eu às vezes me divertia ao ouvir os comentários absurdos e as divagações a respeito da liberdade dos negros, nas reuniões em minha casa. Muitas daquelas pessoas eram totalmente inúteis, e se aterrorizavam só de pensar em ficar sem os serviços de seus escravos. Para mim soavam muito bem essas ideias, porém eu não me atrevia a comentar nada a respeito em minha casa, a não ser para Rosa. Minha mãe seria uma que sofreria muito se isso viesse a acontecer. Quem também detestava a hipótese eram os feitores, pois os mesmos estariam sem função numa sociedade sem escravos. Mas o processo era muito lento, pois dá para imaginar quantos seriam a favor deste comportamento. Era uma construção feita de tijolo em tijolo entre os simpatizantes, tentando conseguir novos adeptos. A viagem. Os meses se passaram. Às vezes eu saía para brincar e me encontrava com Guantamo. Explorávamos lugares na minha fazenda que eu jamais imaginava que existissem. Brincávamos bastante e conversávamos também a respeito de nossas vidas e das relações dos brancos com os escravos. Ele também me contava as barbaridades que o feitor fazia com muitos deles, castigando e explorando aquelas pobres pessoas. Sempre que podia eu tentava abordar alguma coisa com meu pai. Porém tinha que tomar cuidado para que ele não percebesse que eu estava tendo com os escravos um contato além do que se julgava adequado. Eu sabia que tais atitudes do feitor não seriam ordens de meu pai, pois apesar de ser rígido e disciplinador, ele não era uma pessoa má. Talvez o seu erro tenha sido dar autoridade demasiada a Diogo, que aproveitava para dar vazão à sua índole ruim. Às vezes eu passava horas pensando numa maneira de reverter esse quadro e ajudar aquelas pessoas. Mas era complicado romper aquela estrutura criada, não só na nossa fazenda como nas demais também. Mas eu não desistia. Enfim chegou a hora de viajarmos em direção ao mar. Nossa ansiedade era imensa. Tudo preparado, as bagagens, as provisões e nossos sonhos. É incrível o mar. Por mais que se fale, que se deem exemplos parecidos, não há coisa mais fascinante do que se deparar com sua imensidão azul, suas ondas, a areia, o vento no rosto e a certeza de que somos insignificantes perante a natureza. Foram vários dias até chegarmos ao litoral. A viagem foi muito cansativa, porém todos estavam tão determinados que não se ouvia nenhum lamento. O Dr. Williamson havia contratado um guia para nos levar até lá. O nome dele era Jerônimo, e ele parecia uma mistura de lavrador com índio. Era uma pessoa muito agradável, e por toda a viagem ia nos mostrando as novidades e falando sobre elas com as pessoas. O Dr. Williamson mantinha certa pose, pois ela já havia ido até o litoral, tentava vez por outra comentar sobre algum assunto,
querendo mostrar conhecimento. Ao descermos a serra, notamos muita diferença na vegetação, nos animais que de quando em quando apareciam e nos pássaros que víamos pelo caminho. Tudo era novidade, e Guantánamo se mostrava muito feliz. Parecia estar mais adaptado com a região do que qualquer um de nós, a não ser por Jerônimo. Enfim, depois de muito tempo chegamos ao pé da serra e podemos avistar o mar, com todo o seu poderio e majestade. Andamos mais um tempo por uma trilha e chegamos finalmente à praia. As pessoas ficaram estáticas por um tempo, só observando, como se estivessem anestesiados. Eu também fiquei maravilhado. Apesar de todos os relatos que ouvimos nestes últimos meses, nada era comparado àquela visão. Depois, aos poucos, todos foram se aventurando e se aproximando da água. Alguns tiravam os calçados, outros entravam como estavam. Jerônimo nos preveniu sobre os perigos das ondas e de nadar muito distante da praia. Minha irmã Júlia não largava da saia da minha mãe, que por sua vez segurava no braço do meu pai. Guantánamo estava ao meu lado e, como eu, estava maravilhado com tudo aquilo. Tiramos nossos sapatos e fomos andando lentamente entre as ondas. A sensação era incrível. De tanto ouvirmos falar, deixamos que a água entrasse em nossas bocas para sentirmos se realmente era salgada. Guantánamo parecia muito sério agora. Ele estava sentindo algo que eu não percebera. Quando as ondas atingiram a altura do seu peito, a impressão foi a de que seu coração tinha recebido uma massagem. Ele olhava fixamente para o horizonte, como se estivesse enxergando algo além daquela imensidão de água. E disse: "Meu povo está do outro lado destas águas. Um dia terei que atravessá-las." Confesso que naquela hora não dei muita importância ao que lhe havia dito, pois eu estava extasiado com tudo aquilo. Só muito tempo depois entendi a profundidade das palavras de Guantánamo. Brincamos mais um pouco e depois atendemos às ordens de meu pai para sairmos da água. Por onde andávamos acontecia uma descoberta, como as conchas na areia, os mariscos, os caramujos. Nas águas transparentes podíamos ver uma enorme variedade de peixes coloridos e muito diferentes dos que conhecíamos dos rios. Em determinado momento notei Guantánamo recolhendo conchas e guardando numa espécie de bolsa pequena, de tecido rústico, costurada à mão. Num pedaço de pano ele recolheu um punhado de areia, enrolou e guardou junto com as conchas. Notei que ele também trouxera uma espécie de vasilha com tampa, feito com uma cabaça. Nessa espécie de garrafa ele recolheu água do mar, tampou e guardou também dentro da bolsa. Aproximei-me e lhe perguntei o porquê daquilo e ele me disse: "Foi um pedido do meu avô. Ele me disse que gostaria de sentir mais uma vez o mar antes de morrer." Aquilo me comoveu. Tentei disfarçar como se o vento tivesse jogado areia nos meus olhos, pois as lágrimas caíram. Sentados na areia, Guantánamo me contou mais detalhes do sofrimento passado por seu avô no navio de escravos. A angústia de ter sido tirado de seus familiares, como um animal caçado, e depois ser levado para uma terra tão distante sem a menor chance de voltar. Ser submetido a trabalhos extenuantes, a agressões físicas e morais por todo lugar onde passava. Talvez o contato com as substâncias do mar o levasse de alguma forma de volta ao seu lugar de origem, mesmo que espiritualmente. Fiquei um tempo sentado na areia, contemplando as belezas do lugar e vagando em meus pensamentos. Relembrava os relatos de Guantánamo e a fisionomia do seu avô, quando me recebeu com todo o carinho e me chamou de Grande Esperança. Fiz uma promessa a mim mesmo e pedi a Deus que me ajudasse a mandar um dia aquele bom homem de volta à sua terra. Já estava ficando escuro. Jerônimo tinha feito uma grande fogueira na praia. Sentamos à sua volta para fazermos nossa refeição. Aquela brisa úmida do mar e o barulho das ondas nos embalaram para dormir. Foi inesquecível dormir olhando as estrelas no céu. Quantas vezes não damos conta e nos esquecemos de olhar para cima? Só assim percebemos o quanto somos pequenos perante o universo. No entanto,
Fazemos parte dele como os grãos de areia juntos podem formar a praia tão bela, nós também podemos nos unir por um mundo melhor. Com o corpo cansado, mas muito feliz, eu adormeci. A febre. Depois de passarmos vários dias naquele paraíso, voltamos à nossa fazenda. A viagem de volta, como na ida, foi muito cansativa. Desde os últimos dias no litoral, minha irmã Júlia estava meio indisposta, e só queria ficar no colo da minha mãe. Durante a viagem de volta ela vomitou muito e suou bastante também. O Dr. Williamson examinou e achou que não deveria ser nada grave, apenas uma indisposição devido à viagem. Ao chegarmos à fazenda ela já apresentava um pouco de febre, o que começou a preocupar os meus pais. Naquela noite, minha mãe tentou de tudo para conter o avanço da febre, mas era inútil, aumentava a cada hora. Logo pela manhã meu pai saiu à procura do Dr. Williamson, voltando com ele logo em seguida. Ele examinou Júlia, mas era nítida sua preocupação também, pois os sintomas apresentados pela minha irmã não correspondiam a nenhum outro caso tratado por ele. Minha mãe seguiu as recomendações médicas, mas de nada adiantava, a febre continuava avançando. Já era tarde da noite, quando meu pai foi buscar novamente o Dr. Williamson. Notava que meus pais estavam muito preocupados. Por várias vezes encontrei minha mãe chorando pelos cantos da casa. Minha irmã começava a entrar num sono profundo, quase já não ficava acordado e eu sentia que o anjo da morte por ali rondava. Naqueles dias quase não saí de casa, não vi Guantamo nem mesmo na hora das refeições dos escravos. Durante toda aquela noite o Dr. Williamson passou ao lado da cama de minha irmã, tentando tudo que era possível, utilizando todos os seus conhecimentos. Nada conseguia conter aquela febre. Quando o dia amanheceu, ele desceu do quarto e nos encontrou na grande sala. Sua fisionomia era aterradora. Parecia que tinha travado uma luta corporal com alguém muito mais forte que ele. Meu pai, ao vê-lo caminhar em nossa direção, deu um salto e perguntou: "E aí, doutor, como ela está?" Tentei tudo o que podia e que estava ao meu alcance. Infelizmente não consegui reduzir nada dessa maldita febre. Creio que ela talvez tenha sido picada por algum mosquito daquela região. Ela está entrando em coma. Já não responde aos reflexos. Sinto não poder fazer mais nada. E sentou-se numa cadeira, colocou seu rosto entre as mãos e chorou. Ele estava extenuado, não tinha mais nenhuma alternativa. Levantou-se e se despediu dos meus pais dizendo que tentaria conversar com outros médicos amigos dele, mas reconhecia sua derrota. Nada mais, além da esperança num milagre, poderia salvar minha irmã. Minha mãe estava descontrolada, chorava copiosamente pela casa. Meu pai estava sem saber o que fazer. Nunca o tinha visto desta maneira, desolado e sem nenhuma alternativa. A noite chegava, já era o terceiro dia que a febre dominava a Júlia. Entrei no seu quarto e segurei sua pequena mão, que estava muito gelada, e sua respiração bem lenta. Não pude conter minhas lágrimas, pois sabia que dificilmente ela aguentaria além daquela noite. Saí do quarto, desci até a sala e pude ver minha mãe abraçada ao meu pai num choro incontrolável. Notei também que meu pai estava com os olhos inundados. O sentimento de impotência, o descontrole da situação tinha desfeito a imagem de superioridade daquele homem, que era como outro qualquer, prestes a perder algo que dinheiro nenhum poderia lhe comprar. Não pude ficar ali por muito tempo. A pressão era demais para mim. Comecei a andar pela varanda e a pensar. Com todo aquele dinheiro e poder, meu pai agora não passava de um pobre escravo, à mercê de alguém ou algo muito mais poderoso que ele, a morte. Nesse momento me veio à mente o avô de Guantamo. Com toda a sua experiência de vida, quantos pobres escravos ele já não devia ter tratado e curado de doenças e ferimentos provocados pelos poderosos. Nessa hora vi que ele era minha esperança.
Peguei um lampião e comecei a andar rápido pela estrada escura que levava até a senzala. Sempre tive medo de andar à noite pelos locais escuros da fazenda. No entanto, desta vez isso pouco me afetou. Era a última chance de salvar minha irmã. Pude notar que às vezes somos obrigados a tomar certas atitudes que antes nos pareciam sem sentido, mas que a vida nos obriga a seguir e passar por cima de nossos temores. Quando fui me aproximando da senzala, percebi que havia um vulto em frente ao casebre onde Guantamo morava. Era o seu avô. Ele me olhou com uma expressão de seriedade e preocupação. Eu o cumprimentei com a cabeça. Não sabia ao certo o que lhe dizer, pois ele não entendia muito bem o nosso idioma. Logo em seguida apareceu a mãe de Guantamo. Ela sorriu e me disse: "Ele estava esperando por você. Disse que precisa ir rápido à sua casa. O Guantu está querendo colher um fruto." Rapidamente ela explicou que, na tribo de onde ele veio, Guantu representa a morte e o fruto seria a vida de alguém. Notei que ele tinha nas mãos alguma coisa enrolada num pedaço de tecido, muito rústico. Perguntei a ela como eu poderia entender o que iria dizer ou pedir, pois não entendia seu idioma, muito menos alguém da minha casa. Neste momento apareceu Guantamo, com algumas ervas que acabara de cortar. Ele me olhou e disse: "Vamos rápido. Eu acompanho meu avô. Posso entender muita coisa que ele fala." Seguimos apressados de volta à minha casa. Na verdade, muito mais devagar do que eu havia percorrido antes. O avô de Guantamo não conseguia andar muito rápido. Percebi então que, às vezes, na vida, podemos estar perto de uma solução, no entanto ela vem a seu tempo e não na forma e na hora que queremos. Enfim chegamos à minha casa. Entramos na sala. Meus pais olharam para nós, mas não conseguiram dizer nada. Diante disto, eu falei: "Este é o avô de Guantamo. Ele tentará ajudar a Júlia. É nossa última esperança." Olhei bem nos olhos daquele velho senhor e repeti a ele o que havia me dito: o Otazirerê. Agora ele era minha grande esperança. Ele foi até a mesa e abriu aquela trouxa de tecido. Havia muitos tipos de ervas secas ali. Ele separou algumas, juntou com as que Guantamo havia colhido há pouco e lhe disse alguma coisa, que eu não entendi. Guantamo perguntou onde era a cozinha, pois tinha que ferver algumas ervas. Rosa, que estava nos observando, tratou de levá-lo até lá o mais rápido possível. Eu acompanhei o avô de Guantamo até onde estava minha irmã. Ele olhou e pediu para que eu ficasse do lado de fora do quarto. Encostei a porta e fiquei no corredor. Podia ouvir que ele dizia palavras do seu dialeto. Eu não entendi uma só palavra. O tom que ele usava parecia que estava falando com alguém para que saísse dali. Passado um tempo, Guantamo e Rosa apareceram no corredor. Traziam 2 vasilhas. Uma continha uma espécie de chá e a outra, uma pasta de ervas. Tinha também um pano enrolado, dando a impressão de compressa. Eles deixaram tudo no chão, perto da cama, e saíram. Guantamo tinha recebido outras instruções de seu avô e voltou com Rosa rapidamente para a cozinha. Fiquei estático próximo à porta. Depois de um tempo eu vi apenas algumas palavras. Continuava sem entender nada, mas me dava a impressão de que ele pedia a ela que reagisse, que lutasse pela vida. Vagarosamente abri a porta. Notei que a compressa estava na testa de Júlia e ele com uma pequena cumbuca feita de casca de coco dava doses muito pequenas do chá para minha irmã beber. Fechei a porta e resolvi descer até onde estavam os meus pais. Eles estavam da mesma forma, pareciam animais assustados, quando acuados. Sentei-me próximo a eles e não trocamos uma só palavra. Em certas ocasiões, o silêncio diz mais do que qualquer fala. Como deveria estar a cabeça de meu pai? A vida de sua filha nas mãos de um velho senhor, negro, escravo, castigado pela vida sofrida, castigo para o qual meu pai de certa forma contribuiu. Suas últimas esperanças estavam nas mãos de quem ele jamais pensara em pedir ajuda. O tempo passava.
A cada hora que o grande relógio na sala batia o carrilhão, nossos corações se apertavam cada vez mais. Vi Guantamo subir e descer a escada várias vezes, uma hora com vasilhas, outra com compressas. O dia estava amanhecendo. Os primeiros raios de sol começavam a surgir, reinava um silêncio perturbador na casa. Já não ouvíamos mais ninguém subindo ou descendo as escadas, nem as palavras do velho sábio. Num determinado momento, quando o silêncio chegava a doer, ouvimos um riso de criança. Era a Júlia. Demos um salto, quase que juntos, corremos em direção à escada e ao quarto. Eu já havia percorrido esse caminho inúmeras vezes, mas nunca me pareceu tão longo. Chegamos à porta. Ainda pasmos, pudemos ver Júlia se divertindo com as brincadeiras que o avô de Guantamo fazia com um pequeno ramo de Eva. Era uma visão do paraíso. Minha mãe, aos gritos, correu em direção à minha irmã. Ela abraçou Júlia e soluçando dizia: "Minha princesa, você está bem? Como eu sofri nestes dias." Do outro lado, meu pai de joelhos beijava as mãos pequenas de minha irmã, não dizia uma palavra, mas seus olhos não continham as lágrimas. Eu estava imóvel, chorando também, de alegria. Olhei para o outro canto e notei o avô de Guantamo com aquele sorriso de quando eu o conheci. Era uma alegria pura, espontânea, de quem acabara de derrotar o inimigo mais temido de todos os homens, independente de raça, religião ou classe social. Ele tinha vencido a morte mais uma vez. Talvez fosse mais uma batalha vencida, entre tantas, daquele grande guerreiro negro. Passado aquele momento de êxtase, meu pai se levantou e se dirigiu ao avô de Guantamo. Antes ele perguntou o nome daquele senhor e eu também não sabia. Então Guantamo disse: "Ele se chama Muzu." Meu pai se dirigiu até ele, e num gesto que me deixou atônito, abraçou como se fosse um velho amigo, dizendo: "Deus o abençoe, Muzu. Nunca esquecerei isto." Guantamo disse umas palavras ao seu avô, provavelmente traduzindo a ele o que meu pai dissera. Já minha mãe, não precisou de tradução. Ela se curvou e beijou a mão de Muzu. Jamais eu poderia imaginar tal cena. Todo seu orgulho e sua prepotência tinham ido por água abaixo. Ela, enfim, entendeu um pouco do sentido da vida. Aquele senhor deixou a nossa casa iluminada novamente. Ele entrara com ela em trevas e saíra deixando-a com a luz do sol. Meu pai fez questão que os dois, antes de irem embora, tomasse café conosco. Minha irmã parecia que não tinha passado por nada, era uma alegria só. Ficamos na varanda, vendo-os se afastarem e quando estavam bem longe acenamos a eles, como se faz aos grandes amigos. Voltamos para dentro de casa, com mais uma página de nossas vidas virada e com muitas reflexões. Algo havia mudado em todos nós. Soltando as correntes. Algumas horas depois, vi meu pai caminhando pelo terreiro onde se costuma secar o café, sozinho e pensativo. Talvez tudo aquilo tivesse mudado de alguma forma alguns de seus conceitos. Sabia que não era fácil para ele. Resolvi ir até lá e caminhar ao seu lado. Sem me dizer uma só palavra, ele colocou a mão no meu ombro e começamos a andar. Num determinado momento, ocorreu algo que só a natureza, a ajuda de Deus, pode fazer. Logo à nossa frente estavam alguns pássaros caminhando entre os grãos de café, talvez pegando insetos. Notei que havia um que era totalmente claro, quase branco, e logo adiante tinha outro pássaro totalmente negro. Como se alguém tivesse colocado palavras na minha boca, eu perguntei ao meu pai: "Pai, por que o pássaro negro não está acorrentado, como os escravos?" "Ora, filho, porque ele é um pássaro", respondeu ele. Então eu lhe perguntei, quase que instantâneo, sem raciocinar muito: "E os negros, não são gente?" Notei que aquilo atingiu meu pai como uma bala certeira. Seu semblante mudou, uma dúvida lhe atormentava a alma. Por que castigar tanto aquelas pessoas,
tratá-las como animais e não lhes dar o mínimo respeito como ser humano. Não sei o que realmente o atormentava, porém sabia que meu pai, quando estava convicto de suas ideias, não recuava 1 milímetro sequer. Ele me olhou e disse: volte para casa. Vou falar com Diogo. Nós nos veremos na hora do almoço. Fiz o que ele mandou. Voltei para casa, mas pude vê-lo sumir estrada adiante em direção à casa do feitor. Passado algum tempo, estávamos sentados na mesa esperando sua chegada para almoçarmos. Era a regra na minha casa, jamais se iniciava uma refeição sem a presença de meu pai. Minha mãe estava radiante. Minha irmã, agora sem febre, estava muito feliz. De repente meu pai entrou, foi lavar as mãos e sentou-se à mesa. Notei que ele me olhou profundamente. Sem dizer absolutamente nada, eu senti alegria no seu olhar. Rosa estava servindo o almoço, quando meu pai olhou para minha mãe e disse: a partir de hoje, mais nenhum escravo será acorrentando nesta fazenda. Dei minhas ordens a Diogo, que relutou bastante, mas deverá cumpri-las. Mandei que retirassem todas as correntes da senzala e as guardassem no armazém. Notei que Rosa saiu da sala como se fosse à cozinha buscar alguma coisa. Na verdade, pude ver seus olhos transbordando em lágrimas de alegria. Meu pequeno coração parecia que ia explodir de tanta felicidade. Eu quase não acreditava que aquilo estava acontecendo. Talvez meu pai já estivesse propenso a realizar isso. No entanto, eu sentia que tinha também a minha parcela de ajuda neste feito. Eram os grãos de areia se unindo para formar a praia. Olhei para ele e falei: puxa, pai, Guantamo e seus amigos ficarão muito felizes. Minha mãe não disse nada. Apenas sorriu como se estivesse aprovando. Ela ainda estava embriagada com a recuperação da minha irmã. Acho que ela aprendeu mais em uma noite do que em toda a sua vida. Terminamos o almoço e fomos ficar um pouco na varanda, como de costume. Podíamos ver a plantação de café sumindo até o horizonte. Parecia que não tinha fim. Meu pai tomou Júlia em seu colo e ficou acariciando seus cabelos encaracolados, enquanto minha mãe não se cansava de olhar para ela. Ficaram divagando em conversas. Eu não vi a hora de dar uma escapada para encontrar Guantamo e comentar sobre o ocorrido. Pude ver ao longe Diogo passando a cavalo. Sua cara não era das melhores. Sabia que ele não concordava com aquilo, porém não ousaria desobedecer às ordens de meu pai. Era como se ele tivesse perdido uma batalha em relação aos negros. Com certeza tentaria de alguma forma reverter a situação. Aquele feitor reunia tudo que uma pessoa pode ter de ruim. A gente se sentia ameaçado só de olhar para ele. Eu tinha certeza de que ele agiria de alguma forma contra os escravos, pois dificilmente meu pai se dirigia à senzala. Sendo assim, ele e seus capangas tinham mobilidade dos atos por lá. O que ele não sabia era que agora eu tinha notícias do que ocorria naquele pedaço da fazenda. Seria uma queda de braço difícil para mim, porém eu não estava disposto a desistir. Um dia de festa. Naquela tarde, consegui dar uma escapada e ir até o local onde normalmente eu encontrava Guantamo. Era uma região com muitas árvores frutíferas, logo após as tulhas de armazenar café. Gostávamos de subir numa enorme mangueira e ficar conversando. De lá podíamos avistar se alguém vinha pela estrada. Muitas vezes pensei naquela árvore. Pelo seu tamanho deveria ter mais de 100 anos, e quantas confidências ela não deve ter ouvido, quantos fatos presenciados sem poder ao menos expressar sua opinião. Seu destino era ficar calado e nos acolher embaixo de seus galhos e suas folhas como alguém que acolhe alguém em seu peito, próximo ao coração. Cheguei ao nosso lugar e não encontrei Guantamo. Fiquei como em outras vezes, sentado na velha mangueira esperando meu amigo chegar. Conversei como de costume com a velha árvore. Devo ter lhe contado tudo o que se passou naquela noite. Pena que ela não podia falar. No entanto, pude notar entre suas folhas uma enorme manga. Pedi licença e a peguei. A doçura daquele fruto deixou claro que,
Se ela não podia falar de alguma forma, podia expressar a mim também sua alegria com o ocorrido. Terminei de comer e me senti satisfeito. Despedi-me dela e desci ao solo. Meu amigo não apareceu. Caminhei mais um pouco entre as árvores e pude ouvir de longe um